Às vezes parece que estamos sempre tentando nos consertar, né? Corrigir o corpo, o jeito de ser, as emoções, como se a paz interior fosse um prêmio que a gente só recebe depois que tudo dentro tá no lugar, tudo no lugar certinho. Mas se eu te dissesse que talvez a verdadeira paz não esteja em mudar quem você é, e sim em se aceitar completo, exatamente como você é agora. Eu sou Helena Fernandes, professora de yoga, terapeuta de Reiki Breathwork, e hoje eu quero te convidar a respirar comigo e mergulhar nessa reflexão sobre o poder de abraçar as próprias imperfeições e descobrir como isso pode ser o caminho mais verdadeiro para encontrar calma, leveza e presença. Vivemos cercados por imagens de perfeição. Nas redes sociais, tudo parece impecável, os corpos, as casas, os relacionamentos e até a rotina, né? E sem perceber, a gente começa a comparar o nosso bastidor com o palco dos outros, né? E aí surge aquela voz silenciosa, mas que fica ali falando: você ainda não é suficiente, né? E essa voz vai moldando os nossos dias, gerando ansiedade, exaustão e uma sensação de inadequação que parece não ter fim. Mas o curioso é que quanto mais tentamos ser perfeitas, mais longe ficamos da paz que a gente busca sempre, né? Porque a perfeição é uma ilusão e que ela esconde o essencial, o simples ato de ser humana. Então, quando eu comecei a olhar para mim com mais gentileza, eu percebi quantas partes eu estava tentando esconder. A parte que erra, que sente medo, a que duvida e que às vezes se sente vulnerável demais. E a gente aprende, né, que desde cedo que a fragilidade ela é fraqueza e que errar é vergonha. Mas e se for justamente nessas rachaduras que a luz entra? Como dizia o poeta Leonard Cohen, é pela fenda que a luz entra. E se aquilo que chamamos de defeito for, na verdade, uma força que ainda não aprendemos a reconhecer? Eu penso um pouco, quantas vezes você se cobrou por não se encaixar em padrão nenhum, né? Por não reagir como os outros esperavam. E talvez essa forma única sua de sentir e agir seja justamente o teu presente. Aceitar as imperfeições não é desistir de crescer, é só mudar o ponto de partida. É dizer para si mesma: eu me permito ser quem sou, mesmo enquanto evoluo. Uma prática simples que transformou por aqui o meu olhar foi observar os meus pensamentos sem julgamento. Então, quando aquela voz crítica aparece, ao invés de lutar contra ela, eu respiro fundo e digo: tô te vendo, mas hoje eu tô me escolhendo, tô escolhendo ser gentil comigo. E é impressionante como essa pequena mudança cria um espaço dentro da gente, um espaço de compaixão. Outra prática que eu gosto muito é de escrever. Então, pergunto sempre a mim mesma: qual a parte de mim eu tenho escondido por vergonha e que talvez seja, na verdade, um presente? Às vezes, o que a gente chama de fraqueza é a nossa sensibilidade, o nosso jeito de amar, a nossa profundidade. Então, quando paramos de tentar consertar o que não está quebrado, a gente começa a florescer. Então, quando você começa a se aceitar, o mundo ao nosso redor também muda, né? A gente passa a julgar menos, a comparar menos e a acolher mais a si e também acolher os outros, né? E a liberdade de ser quem a gente é desperta empatia e a vida começa a ficar mais leve. E a gente entende que não precisa mais provar nada para ninguém. A paz, ela não está em agradar nem em controlar, mas em confiar em si mesmo, no tempo e na imperfeição da vida. E é nesse espaço de aceitação nasce serenidade e que ela não depende das circunstâncias, né?
E é um silêncio que é cheio de presença. É quando simplesmente a gente se basta, né? E viver imperfeitamente é um exercício diário de coragem. É permitir-se ser real mesmo quando isso significa ser contraditório, vulnerável, emocional. Porque a perfeição ela é estática, mas a vida é movimento. E é nesse fluxo, nesse constante desabrochar, que mora a verdadeira beleza. Então, se você tem se sentido cansada de tentar ser perfeito o tempo todo, respira fundo agora. Talvez o caminho da paz ela não esteja em fazer mais coisas, mas em soltar, em permitir-se ser inteira com tudo que você é e tudo que ainda está se tornando, né? Porque a verdadeira paz interior ela não nasce da perfeição, mas sim da aceitação amorosa de tudo que existe em você. Se essa mensagem ressoou com você, tira um momento para respirar e sentir o que ela despertou. E se quiser, me conta aqui nos comentários. Eu amo ler o que vocês compartilham, porque cada história é um espelho de cura. Se esse vídeo te fez bem, deixa o teu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento, leveza e presença comigo. Que a gente siga aprendendo a viver de forma mais real, mais gentil, mais imperfeita e por isso mesmo mais humana. Até o próximo vídeo.